Olá, pessoal, muito bom ter vocês aqui com a gente para mais uma aula gratuita da nossa comunidade Avaliação Psicológica na Prática. Devido a um problema no, na gravação, na aula ao vivo de ontem, eu estou regravando essa aula para dar acesso a vocês assistirem ela por mais 48 horas, tá bom? Bom, e o nosso tema da aula foi avaliação psicológica para cirurgias bariátricas. O que não te contaram na faculdade? Muita coisa, né, gente? A gente sai da faculdade sem contarem muita coisa para a gente. Bom, eu queria deixar essa frase aqui para começar, mas mais tarde eu volto nela, tá? Para entender o porquê. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, né? É, é isso. Quero que vocês guardem essa frase, porque daqui a pouco eu vou voltar para a gente falar um pouquinho sobre ela. Queria dar início, então, à nossa palestra, contando rapidamente um pouco para vocês sobre quem somos nós, né? Quem somos nós aí na fila do pão. Eu e Cibele, eu sou Manuela, Cibele, minha amiga e sócia. Somos idealizadoras aí do Avaliação Psicológica na Prática. A gente, além de educadora na área, a gente desenvolve aí projetos, né, transformadores que são direcionados a psicólogos que desejam alavancar e destravar a prática na avaliação psicológica, mas com rigor científico e ética. A gente tem mais de 18 anos de experiência na área, tá, pessoal? Somos especialistas em avaliação psicológica, psicologia do trânsito, neuropsicologia, saúde mental, entre outras. A gente atua em vários contextos da avaliação, então há 18 anos, nos contextos da bariátrica, redesignação, cirurgia plástica, trânsito, aviação, no contexto jurídico, psicossocial, seleção, tá? O sucesso da jornada de ambas é o resultado de um trabalho feito com muito carinho, com muito estudo, com muita ética e qualidade no processo de avaliação psicológica. Então, ao longo desses anos, a gente vem realizando aí, a gente já realizou mais de 9.000 avaliações psicológicas, certo? Nesses cenários que eu falei para vocês, e o nosso compromisso é com a formação de um conteúdo acessível para vocês, técnico e que valorize aí cada etapa da avaliação psicológica, tá? Aqui então segue o nosso arroba, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, comecem a seguir, que a gente está trazendo muito conteúdo, compartilhando muito conteúdo aí do universo da avaliação psicológica, tá bom? Bom, e aqui foi onde tudo começou, né? Todo mundo tem um começo e nós também tivemos o nosso. Eu me formei lá em 2005 na Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais, e Sibeli em Aracaju em 2006. E aí a gente começou, né, a nossa jornada, que eu vou contar daqui a pouco para vocês, mas eu trouxe aqui algumas fotos que ilustram bem essa época que a gente começou aí na avaliação psicológica. Aqui, Cibele, em uma das suas formações, aqui eu vim para o segundo congresso de cirurgia bariátrica e metabólica, que foi lá em Porto de Galinhas, e aqui eu lembro que eu tirava fotos assim, né, fotos do look. Então eu lembro muito bem que era na época aqui que eu já tinha iniciado na avaliação de cirurgias, né, cirurgia bariátrica aqui especificamente, numa equipe que eu trabalhei durante muito tempo. Mas, gente, quando a gente sai da faculdade, né, nós nos deparamos com uma dura realidade. E eu acho que hoje ainda acontece isso. A gente não sabia quase nada sobre avaliação psicológica. A faculdade, ela não traz para a gente esse embasamento nessa área, né? Testes psicológicos a gente viu pouquíssimos e mesmo assim não foram ensinados para a gente, né? Não ensinaram a gente a aplicar, mensurar, apresentaram os testes para a gente, né? Então as aulas eram muito superficiais, não abordava a prática da avaliação e de repente a gente já estava ali no mercado de trabalho insegura, sem saber por onde começar. Mas aí a gente não desistiu, né? Por isso que eu falei lá do sucesso, que ele vem dia após dia. A gente não desistiu, a gente mergulhou de cabeça nos estudos, fizemos investimentos em cursos. Pense que há 20 anos atrás a gente tinha internet, mas a gente não tinha internet como é hoje, a gente não tinha cursos online disponíveis de qualidade, né? Então a gente mora no sul da Bahia. Para a gente ir para uma cidade que poderia trazer mais algum recurso para a gente, era Salvador, que está a 450 quilômetros daqui.
Então, era o mínimo de distância que a gente tinha que percorrer aí para ter acesso a algum curso, né? Se não fosse em outras cidades, como São Paulo, enfim, que a gente já foi fazer também. Então, a gente cometeu bastante erro, a gente aprendeu com cada um deles, a gente foi para a prática, enfrentou casos reais, descobrimos métodos e criamos as nossas próprias estratégias, né? Tudo isso para nos tornar especialistas, com conhecidos em avaliações psicológicas nesses contextos aí que eu já falei para vocês, né? De cirurgias, de trânsito jurídico, é, psicossocial, aviação e muito mais, tá? Então, hoje a nossa missão, gente, é encurtar o caminho para você, psicólogo, né? A gente quer ajudar vocês a se sentir preparado, seguro e confiante para atuar com avaliações psicológicas, tá? Se a gente conseguiu, você também consegue. Então, vamos juntos nessa jornada? Quando eu falei ali sobre sucesso, o sucesso para a gente é isso, né? É a gente não ter desistido e dia após dia a gente ter aprendido, criado as nossas estratégias e ter feito o nosso melhor. Bom, então vamos lá para o tema da nossa aula de hoje, né? Por que que no contexto das avaliações psicológicas em cirurgias, o que que não contaram para a gente na faculdade, né? Primeiro passo, por que que essa avaliação nesse contexto ele é tão importante, gente? Qual que é o impacto psicológico que as cirurgias eletivas têm na vida das pessoas, né? Cada uma dessas cirurgias, ela carrega uma carga emocional que o psicólogo deve compreender para poder realizar uma avaliação precisa e ética. E agora a gente vai explorar um pouquinho de cada um desses impactos, tá? O primeiro impacto é a mudança na imagem corporal. A cirurgia bariátrica e a plástica, por exemplo, os pacientes muitas vezes eles esperam uma mudança não só física, mas emocional. Porém, a acessibilidade dessa nova imagem nem sempre é automática, tá? Então, pode surgir uma frustração, uma disformia ou até uma saudade da identidade antiga, né? O cérebro, ele demora mais um tempo de se adaptar a essa nova imagem, tá? Então, isso pode criar aí, essa mudança pode criar uma frustração, pode acarretar mudanças, né, emocionais na pessoa. A redesignação, por exemplo, de gênero, além de ser uma conquista da imagem homologada à identidade, há um enfrentamento de relações sociais, né, e familiares, que pode intensificar angústias, né, na pessoa, né, que se submeteu à cirurgia. Então, ele vai enfrentar essas relações sociais que às vezes podem, né, podem ter, não podem ter uma aceitação, pode haver, então, intensificar angústias aí na pessoa. Então, o nosso papel enquanto psicólogo é o quê? Investigar expectativas irreais e preparar o paciente para os altos e baixos emocionais, né? Um outro ponto, então, que é muito importante, que seria um impacto psicológico, que é importante, que faz essa avaliação no contexto ser importante, é o reforço ou rompimento de padrões psicológicos. Na cirurgia bariátrica mesmo, existem pacientes que podem ter compulsão alimentar, e esse paciente pode acabar fazendo o quê? Transferindo seu comportamento para outras áreas, como passar a comprar mais, usar álcool, né, beber muito mais do que ele bebia. Na plástica e redesignação, pode haver uma busca contínua por intervenções, né, revelando ali uma insatisfação crônica com a sua imagem corporal. Na vasectomia, pode surgir uma culpa ou um arrependimento, principalmente quando tem uma pressão do parceiro, né? Ou mudanças de plano também na vida. Então, você era casado, depois, mais para frente, aí você tomou a decisão de fazer a vasectomia. Mais para frente, esse casamento termina, você conhece uma outra pessoa e surge o desejo do teu filho, né? Então, o psicólogo ele precisa explorar a motivação do paciente e avaliar a capacidade deles de sustentar essa decisão a longo prazo, né? E também de para quê? Para que não tenha um reforço de padrões psicológicos, né? Então, o psicólogo ele também precisa auxiliar o paciente nesse rompimento de padrões, né? Então, é identificar esses padrões no pré-operatório e no pós-operatório, né? No acompanhamento aí, o rompimento, né, desses padrões, para quê? Para sustentar essa decisão pela cirurgia a longo prazo, tá certo? O outro impacto que pode acontecer
é nas relações interpessoais, né? Então, na cirurgia plástica, na bariátrica, por exemplo, mudanças na autoestima da pessoa, né, que podem ocorrer após a cirurgia, podem influenciar relacionamentos amorosos, relacionamentos sociais. Na redesignação, muitos pacientes podem enfrentar oposição, né, o que demanda aí deles uma resiliência emocional. Na vasectomia e na laqueadura, a decisão pode mexer com a dinâmica do casal, né, causando conflitos e até término, uma vez que hoje, na legislação vigente, não é mais preciso o aval do cônjuge, né, para você se submeter à cirurgia. Então, o papel do psicólogo aqui nesse contexto é investigar a rede de apoio e preparar o paciente para reações externas, né? Então, a gente precisa fazer isso nas nossas avaliações. E o quarto ponto do risco psicológico, né, que faz com que essa avaliação seja tão importante, é a expectativa versus a realidade, a frustração pós-cirurgia. Então, muitos pacientes sonham que a cirurgia vai resolver todos os seus problemas, né? Quando isso não acontece, podem surgir aí transtornos psicológicos como depressão, ansiedade, uma sensação de vazio. E o nosso papel enquanto psicólogo é o quê? Trabalhar a psicoeducação, ajudando o paciente a enxergar a cirurgia como parte da mudança e não como solução completa. Então, esses são aí os quatro pontos, né, que trazem um impacto psicológico na vida de quem se submete à cirurgia, o que faz com que essa avaliação seja tão importante. Gente, e o psicólogo, então, a gente percebe aqui que o papel dele é muito mais do que liberar ou barrar, né, uma cirurgia. Mas, infelizmente, até muitos profissionais de saúde, né, muitas pessoas enxergam essa avaliação como isso, né, uma espécie de aprovar e reprovar. Então, a gente agora vai explorar o que realmente envolve a nossa atuação e como ela pode impactar a jornada aí do seu paciente, tá bom? Bom, é preciso a gente, enquanto psicólogo que trabalha com avaliação para cirurgias, avaliar os riscos emocionais e psicológicos. Então, cada tipo de cirurgia, né, eu já falei aqui, traz alguns gatilhos emocionais, né? Então, o psicólogo ele tem a missão de identificar o quê? Presença de transtornos emocionais, como depressão, ansiedade, transtorno alimentar, que podem se intensificar no pós-operatório. Padrões de comportamento específico, né? Então, compulsões, impulsividade ou dificuldades em seguir orientações médicas. Rede de apoio. Preciso saber se esse paciente vai ter um suporte para lidar com os desafios que a cirurgia depois vai trazer para ele. Um exemplo prático, por exemplo, um paciente que vê a bariátrica como solução definitiva para todos os seus problemas emocionais. Ele pode estar em risco de desenvolver aí uma frustração, transferir compulsões ou negligenciar o acompanhamento nutricional pós-operatório. Então, a ajuda do psicólogo é detectar esses pontos antes que ele vire um problema, né? Então, esse é o nosso papel. Também, gente, identificar e redefinir expectativas irreais. Então, muitos pacientes carregam fantasias sobre o resultado da cirurgia, né? Eles podem acreditar que o procedimento vai ser melhorado, a sua felicidade plena e imediata vai aparecer, vai melhorar a sua relação familiar, você vai ter uma aceitação social, familiar, a cura de problemas emocionais antigos, né? Mudanças nos relacionamentos que possam estar aí desgastados. Então, o psicólogo ele vai trabalhar para alinhar essas expectativas à realidade, tá? Ajudando o paciente a entender que a cirurgia é uma ferramenta e não uma fórmula mágica para resolver todas as questões da vida. Um exemplo prático. Uma pessoa que busca uma cirurgia plástica, por exemplo, para poder salvar um casamento que ele já vem desgastado, provavelmente vai enfrentar decepções, pois uma intervenção física não vai resolver esses problemas relacionais, não é mesmo? Então, mais uma prova de que a gente não está só para aprovar e barrar, a gente precisa identificar, redefinir essas expectativas irreais. Um outro ponto importante é promover o preparatório psicológico e a resiliência do seu paciente. Então, mais do que avaliar, a gente vai atuar como facilitador da saúde emocional desse paciente, promovendo o quê? Uma psicoeducação. Então, explicar os desafios emocionais do pré e pós-operatório,
o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento, então, para lidar com a frustração, com o sofrimento e com mudanças corporais, o fortalecimento da autoestima e da autonomia. Então, para que esse paciente se sinta responsável pelo seu processo e não refém do resultado estético ou funcional da cirurgia. Então, um exemplo prático, na redesignação de gênero, por exemplo, o psicólogo vai ajudar o paciente a se preparar para as mudanças sociais e emocionais profundas, como reações familiares que sejam negativas, dificuldades na adaptação à nova imagem corporal, né? Então, tudo isso é nosso papel, né? Promover esse preparatório psicológico e a resiliência do nosso paciente. Então, gente, o psicólogo ele é mais um guia do que um juiz, né? Em dizer que você está apto, você está. Um guia, vamos ver como se ele fosse um guia de montanha. Então, ele não vai dizer se você vai ou não subir a montanha. Ele vai analisar se você está equipada emocionalmente para isso, para chegar ao topo com segurança. E se você não tiver, ele vai te ajudar a se preparar, né? Sem te julgar e sem impedir a sua jornada. Então, esse é o nosso papel no contexto de cirurgias. E cabe a gente psicoeducar as pessoas, né? Principalmente os profissionais de saúde também. Eles não estão acostumados ainda com isso, né? Eles não entendem muito bem o nosso papel. Mas as pessoas de modo geral. E quais seriam os erros mais comuns na prática da avaliação para cirurgias? Então, o primeiro deles é avaliar só a queixa do paciente, né? Muitos psicólogos focam apenas no motivo da consulta e esquecem de explorar aí o histórico emocional, a rede de apoio e compreensão real da cirurgia. Subestimam a entrevista clínica. A entrevista é a espinha dorsal da avaliação. Perguntas rasas levam a laudos incompletos e a conclusões também incompletas. Focar somente em testes psicológicos, né, gente? Os testes, a gente sabe que eles são fundamentais, mas sozinhos eles não vão dar uma visão completa. A gente precisa fazer o raciocínio clínico. A avaliação, ela é composta de diversas fontes, né, fundamentais. Não só os testes, mas a entrevista, né, como eu já falei que ela é a espinha dorsal, então ter uma entrevista rica em detalhes, né, você se perceber quais são todos as nuances da avaliação, isso é fundamental. E os testes psicológicos sozinhos, eles não vão fazer nada, né? Eles precisam estar alinhados a entrevistas para que a gente possa fazer aí o nosso raciocínio clínico. Então, outro erro é deixar de investigar algumas distorções, né? Por exemplo, como eu vou emagrecer, a minha vida vai ser perfeita. Será que vai ser mesmo? Né? Ignorar isso pode levar aí a frustrações e a outros problemas mais graves do pós-operatório do seu paciente. E o que que a gente deve investigar enquanto psicólogo e que a gente não aprendeu na faculdade? Na verdade, acho que a gente não aprendeu nada disso que eu estou falando aqui, né? Eu mesmo nunca vi na faculdade avaliação para cirurgia bariátrica e nem para nenhuma cirurgia. Bom, vamos lá. A motivação para a cirurgia, a gente tem que investigar isso. É uma decisão baseada na saúde, na estética ou na pressão social? Qual é a motivação que você tem para fazer essa cirurgia? O histórico de saúde mental. Tem presença de depressão, de ansiedade, de algum outro transtorno que não esteja controlado e que possa comprometer aí o sucesso da cirurgia. Tem compulsão alimentar, tem um transtorno de imagem corporal. Qual a expectativa desse paciente pós-cirurgia? O paciente acredita que a cirurgia vai mudar a sua autoestima ou vai resolver seus problemas emocionais? A gente precisa investigar isso. A rede de apoio, a família e amigos entendem essa decisão, apoiam essa decisão, estão preparados para dar um suporte emocional para esse paciente. A adesão ao pós-operatório é um outro tema. O paciente compreende quais são as mudanças necessárias do estilo de vida dele para a cirurgia, ele está preparado para lidar com possíveis frustrações. Então, esses são os pontos que a gente precisa investigar, né? E quais são as ferramentas essenciais para avaliação psicológica completa? Bom, primeiro ponto, uma entrevista psicológica estruturada. Eu preciso abordar o histórico de saúde desse paciente, hábitos alimentares, imagem, saúde emocional, rede de apoio,
né? Quais são as expectativas desse paciente? Eu preciso utilizar testes recomendados que estejam aí validados e autorizados pelo SATEP-C, testes projetivos ou escalas de autorrelato, inventários, né? Eu botei exemplos aí do Baile, do EDI, para investigar alguns sintomas aí de ansiedade, depressão, e fontes complementares da informação. A gente tem muitas fontes, muitas escalas que não são de acesso exclusivo do psicólogo, mas que são validadas, que contam como fontes fundamentais aí da avaliação, fontes complementares de informação aí para a nossa avaliação e que são aceitas, né, pelo conselho. A legislação fala que a gente tem que utilizar de duas fontes fundamentais, no caso, entrevista e teste, ou entrevista e observação, ou observação e teste não, né? Que eu não acho que seria bom, mas a observação, entrevista e teste, pelo menos duas fontes. E a gente pode utilizar também de fontes complementares, que no caso aí seriam essas escalas, você pode ter acesso também a relatórios de equipes multiprofissionais também, tá certo? Bom, e como se destacar, então, como psicólogo especialista em avaliação para cirurgias? Primeiro, preparação emocional desse paciente. Você deve deixá-lo preparado emocionalmente. Então, desde uma psicoeducação, uma investigação, para preparar esse paciente. Conhecimento técnico dos instrumentos a serem aplicados é um outro ponto que você precisa ter para se destacar. Não adianta você só conhecer o teste, você tem que ter um conhecimento profundo desse teste, né? Não adianta só você saber, por exemplo, que o palográfico avalia a personalidade. Eu vou lá e aplico o palográfico. Mas eu não conheço esse teste, eu não tenho conhecimento dele, eu não sei nem como é que aplica direito, não sei corrigir. Não, não pode. Eu preciso ter um conhecimento aprofundado dos instrumentos que eu vou utilizar. Uma capacidade de raciocínio clínico, eu preciso treinar o meu raciocínio e fazer um documento claro e técnico, né? De acordo com as normas aí vigentes, tá certo? Bom, e aí, gente, agora que você entendeu como é que funciona, né? Teve um panorama geral de como funcionam as avaliações para a cirurgia, eu te pergunto se você tem clareza, segurança para aplicar, para realizar as suas avaliações aí nos contextos de cirurgia, sejam ele bariátrica, de redesignação, de esterilização ou cirurgia plástica, né? Você aprendeu isso na faculdade? Eu acredito que não, né? A faculdade fez com que a gente tivesse um acesso muito raso a esses assuntos relacionados à avaliação psicológica, o que faz com que a gente se sinta inseguro, né, em ter todos aqueles pontos ali que eu trouxe, em como ser um bom, um bom psicólogo nessa área, né? E pensando nisso, nós, no Avaliação Psicológica na Prática, eu e Cibele, a gente criou um curso de avaliação psicológica para cirurgias, que eu queria apresentar agora para vocês. Ele é um treinamento completo, né, que vai direto ao ponto para você dominar as avaliações nesse contexto e você ser referência nessa área. Nesse curso, você vai aprender como conduzir entrevistas que revelam a real motivação do paciente, quais testes psicológicos você deve usar, como usar esses dados aí de forma integrada, como identificar riscos emocionais, expectativas irreais, ajudar o paciente a se preparar para a mudança que vem com a cirurgia, como entregar um documento técnico, ético, sem brechas, né, para contestações. A gente vai te ensinar, gente, todo o passo a passo, quantas consultas eu devo fazer, como realizar a minha avaliação psicológica em todos os contextos que eu falei, de redesignação de gênero, de cirurgia plástica, de vasectomia, laqueadura e cirurgia bariátrica. Quais a gente vai disponibilizar para vocês tudo que a gente faz, né? Quais as nossas nosso roteiro de entrevista, quais os testes a gente utiliza, qual documento a gente faz, como a gente faz. Então, é um curso 100% online, acessível, que você pode estudar no seu ritmo, com aulas gravadas, material exclusivo. Além disso, a gente vai ter encontro ao vivo para tirar dúvida, tá certo? E discutir algum caso real. A linguagem, uma linguagem didática, incluindo estudos, exemplos práticos, a gente dá um certificado de conclusão, tá? Aulas são práticas,
Então, você vai ver como é o passo a passo para realizar cada avaliação no seu contexto, o roteiro de entrevistas, quais instrumentos, como integrar os dados e qual documento fazer. E a aula é online, tá? Bom, a gente tem bônus também. Então, quais são os bônus? Você vai ganhar aí os roteiros de entrevista pronto, os nossos roteiros que a gente usa nas nossas avaliações, detalhados, para que você não tenha mais medo de deixar algo para trás, né? Deixar algo importante para trás, sem ficar sem saber o que vai perguntar. Modelo também de documentos personalizados, tá? Então, aí você não vai ter mais aquela dor de cabeça de estruturar ali o seu documento de forma técnica, tá? Clara e ética. A gente vai disponibilizar para você o nosso modelo e você vai adaptar aí para a sua avaliação, tá bom? E um checklist também completo da avaliação psicológica em cirurgia. Então, para você ir dando um check ali, sem esquecer nenhum detalhe importante, tá bom? Bom, e tem também um acesso exclusivo para a gente, né? Com a gente, eu e Sibeli, certo? Então, esses são os bônus do nosso curso. E o nosso curso, ele está por 367 à vista, tá? Mas você pode dividir ele em até 12 vezes, certo? Com um pequeno juros aí da, da nossa plataforma, tá bom? Então, com o nosso curso, você não vai apenas aprender a condução de avaliações completas, mas você vai ter todo o material indisponível aí, indispensável, desculpa, para a sua avaliação ser completa, tá? Aqui é o QR Code que dá direto acesso à nossa página de vendas, tá? Então é só você colocar o seu celular aqui na tela que você já tem acesso direto à compra do nosso curso, tá bom? Não perde essa oportunidade. A gente se encontra então lá no curso de avaliação psicológica para cirurgias. Tchau, tchau, pessoal.